Vamos lá começar a nossa aula online sobre como montar um plano inteligente de educação médica no Profissão Médica Class. No conteúdo de hoje você vai ter acesso a muitas informações que não são tão divulgadas ou tão debatidas dentro do ambiente acadêmico ou dentro de rodas de conversa entre amigos. É muito importante o que eu trago hoje porque nossa vida é muito pautada em estudos dentro aqui da medicina. E na maior parte das vezes a gente ultrapassa etapas, vai logo para o conteúdo a ser estudado, mas sem uma reflexão crítica sobre o como estudar, o porquê estudar, elementos teóricos sobre educação médica. E é isso que você vai ter acesso hoje, mas de uma forma bem objetiva. Aqui nos slides você pode ver que o que você vai aprender nessa web aula é por que estudar, nós vamos refletir sobre isso. Não estude mais, estude melhor. Vamos falar um pouco sobre esse tema. Os 5 passos para tornar o estudo inteligente e o grande plano de educação médica que você pode montar o seu. Para que você, se ainda não me conhece, meu nome é Daniel Coriolano, sou o CEO da Núcleo MD. A Núcleo MD é uma startup de educação médica que comporta vários pontos. O Profissão Médica Class é um deles, que é uma plataforma de aprendizagem online. E tem a blog Educação Médica, o Medcast, tem alguns cursos livres. Além de CEO da Núcleo MD, eu sou professor universitário de uma universidade aqui no Nordeste, uma das melhores do país, está classificada no ranking das universidades. Tenho um MBA em Gestão, Empreendedorismo e Marketing e residência médica em Medicina de Família e Comunidade. E bora lá para o conteúdo, tá aí meu currículo caso você queira saber mais. Sim, um ponto importante é que nós estamos completando 3 anos de Profissão Médica Class. Com isso, eu tenho um presente para você que vai acompanhar essa web aula até o final. Então, no final, eu vou revelar esse presente e eu vou te dizer como é que você faz para conseguir resgatar esse presente que você vai se beneficiar bastante. Então, bora lá. Por que estudar? Uma das promessas dessa web aula. Você já parou para pensar sobre isso? A gente estuda para várias coisas, sendo que nós somos treinados para estudar para a prova. E você deve conhecer alguém ou então lembrar alguém lá da sua turma, seja da graduação, do ensino médio, que se dava muito bem em provas. Então, algumas pessoas, elas têm um bom relacionamento com os livros, um bom relacionamento e um relacionamento de aprendizagem de decorar rápido alguns conceitos, alguns conteúdos. Com isso, estudando um dia antes para a prova, por exemplo, essas pessoas conseguem tirar notas boas. Então, esse bom relacionamento de traduzir em nota uma informação. Essa é a maneira como constantemente a gente vem recebendo incentivos, né? Dos pais, dos professores, parabéns, tirou boa nota. Sendo que isso não representa necessariamente uma tradução de que você foi transformado pelo conteúdo. Quando você acessa a informação através de uma rotina de estudos, através de um momento de estudo, e você consolida isso dentro da sua mente através da sua rede neural, isso aumenta as chances de você utilizar aquela informação para transformar alguma situação. Tanto é que inteligência é a sua capacidade de responder a uma demanda do meio, a um problema que está acontecendo, ou sua capacidade de se adaptar a situações adversas. E essa capacidade de adaptação, de resposta, a resolução de problemas, ela só acontece se você tiver um grande repertório de informações, um grande repertório mental que se conecte, e essa conexão gera a transformação que o problema, que a situação está demandando. Então, nós estudamos em uma maior parte da nossa vida para tirar alguma nota, quando de fato os nossos estudos deveriam ser focados em transformar situações. E quando a gente tem essa visualização de que o nosso estudo ele se conecta com outras informações que estão na nossa mente e são necessários para resolver problemas, para adaptação a situações adversas, para a resolução dos seus problemas e problemas de outras pessoas de saúde, já que estamos falando de medicina, você estuda com uma melhor qualidade só pelo simples fato de saber isso.
Então, de forma organizada, nós estudamos para aumentar o nosso potencial criativo e entenda a criatividade não como criar algo novo do totalmente zero. Criatividade é a nossa capacidade de, a partir de várias informações que nós temos, darmos uma resposta de uma forma diferente do que usualmente tem sido feito. Então, criatividade é responder a um problema frequente de uma forma diferente. Normalmente, essa nova forma é mais ágil e tem uma melhor qualidade em relação à resposta que era dada anteriormente. E nós só conseguimos ser criativos se tivermos várias informações na nossa mente que elas possam se conectar. Nós estudamos para aumentar as nossas referências e aí com o aumento das nossas referências acabamos sendo mais criativos e aí nos tornamos mais resolutivos, temos melhores resultados para a nossa sensação de qualidade de vida e para as pessoas que chegam aos nossos consultórios, mais uma vez, já que estamos falando de educação médica. Ao ter muitas informações na mente, essas informações se traduzem em transformação nas vidas das pessoas que buscam os nossos atendimentos. E quando a gente tem bons resultados nos estudos, isso também gera uma melhor sensação de qualidade de vida, porque um dos pontos que nos traz felicidade, uma maior sensação de qualidade, é a nossa capacidade de ter bons resultados naquilo que a gente faz. Então, se você é médico, estudante de medicina, se você consegue dar um bom resultado ao paciente que chega até você, consegue ouvi-lo na essência, consegue traçar boas hipóteses, solicitar bons exames complementares e, por consequência, implementar uma boa conduta que fala a favor do restabelecimento da saúde das pessoas, isso é um bom resultado dentro da medicina. E você só consegue isso se você tiver uma rotina de estudos. Você adquirir um conhecimento base ou está adquirindo, se ainda é estudante, durante os 6 anos de graduação, avança com os estudos mais aprofundados, com o maior contexto com a realidade na residência médica ou em uma pós-graduação lato sensu que você faça, avança mais ainda essa possibilidade de fazer relacionamentos de informações dentro do seu cérebro. Se você faz com frequências cursos livres, se você tem uma leitura de textos, artigos científicos frequentes, e aí, à medida que o tempo vai passando, depois da graduação, você continua aumentando o seu repertório mental. Esses são os pontos que justificam a necessidade da nossa rotina de estudos. E quando a gente diz que estudar é importante, logo vem o pensamento sobre estudar muito, muitas horas por dia. Talvez essa tenha sido a lógica que fez com que você passasse para a medicina. Você estudou uma grande quantidade. Mas lembra aí, o que mais valeu para você? Foi a quantidade de tempo de estudo ou foi a qualidade que você dedicou? À medida que o tempo vai passando, que a consistência e que a sua rotina de estudos vai sendo cada vez mais consolidada, você consegue ampliar o tempo de estudo. Mas quando você vai estabelecer uma rotina no início do semestre, por exemplo, no início da residência, se você for dar mais prioridade a uma quantidade do que a qualidade, você percebe rapidamente que aquilo não leva para você o benefício que você quer, que é o aprendizado que vai gerar transformação. Então, sempre quando for estudar, dê mais valor à qualidade dos estudos do que necessariamente ou isoladamente a quantidade. Se você está na residência médica, por exemplo, e está lá, tem um tempo da noite para estudar e de repente dá sono e aí você já sabe que não está aprendendo muita coisa ali. O que você tem que estabelecer é uma rotina com uma menor quantidade de tempo, à medida que a sua realidade possa ser adaptada, com estudo de melhor qualidade. Então, não faça concessões aumentando a quantidade de tempo em detrimento da qualidade. Procure adaptar uma rotina cujo principal foco seja na qualidade dos seus estudos. Se você está na graduação, uma rotina de semanas, estabelecendo exatamente quantos minutos você vai estudar, qual o período do dia, é mais importante do que acumular uma quantidade de assuntos para estudar um dia ou uma semana antes do teste cognitivo, das provas para algumas faculdades. Se você estuda um dia antes, 2 dias antes, até é possível que você consiga uma boa nota. Mas aquele assunto que você estudou, aquelas informações,
elas não terão tempo de serem consolidadas dentro da sua rede neural e, portanto, não exercerão a função pela qual você estudou, que é transformar, aumentar o seu potencial de resolução em medicina. Você já deve ter passado por uma situação de não ter tido tempo, não ter tido organização nos seus estudos e estudou lá 2 dias antes para alguma prova, um dia antes, e quando estava indo em direção a fazer aquela prova, você disse assim: ah, não fale comigo não, porque se você falar comigo eu vou esquecer de tudo aqui que eu estudei. Acho que isso é frequente, já aconteceu comigo, deve ter acontecido com você. Aquela sensação de que se acontecer qualquer coisa, você esqueceu do conteúdo que estudou. Isso acontece porque não deu tempo ainda do seu cérebro fazer a consolidação mnésica. Esse é o termo, que é a consolidação da memória, da informação, ao ponto de que aquilo ser significativo para você e que você visualize uma aplicação mais ágil e mais precisa. Então, preserve a qualidade e a quantidade ela vai vindo com o tempo. Quando você se torna um estudante profissional, sobretudo antes de concursos, quando vai passar no vestibular, você tem um tempo de vida, já que não trabalha, em algumas situações, um tempo de vida que você pode dedicar mais horas para os estudos. Para quem já finalizou medicina, a rotina de trabalhos ambulatoriais e em plantões reduzem o tempo para os estudos, mas aquele tempo curto que você tem ainda pode ser e é muito transformador, tá? Eu utilizo a qualidade em detrimento da quantidade. Eu sou professor, eu atendo, então são várias as atividades, eu preparo aulas, são várias as atividades que eu faço que me limitam a estudar por 3, 4 horas seguidas, que era a minha rotina para passar no vestibular. Então hoje a qualidade com minutos ou 1 hora por dia, com uma frequência bem estabelecida, me geram grandes resultados que eu fico impressionado como eu consigo ter com menor tempo de estudo em relação ao que eu tinha antes. Mas isso também acontece por conta da consistência, que é um dos pontos que eu vou falar com vocês, e dos múltiplos impactos e do conhecimento em espiral. O que é isso? Quando eu acessei a primeira informação lá na época da graduação sobre como é a história natural da pneumonia, foi o meu primeiro acesso, digamos, que lá no terceiro semestre, quarto semestre. Aí eu estudei a história natural, diagnóstico diferencial, hipótese diagnóstica para aquilo ali, exames complementares, tratamento. Aí, no sexto semestre, eu precisei daquela informação, acessei de novo. No oitavo, no internato, na residência. Então, isso é o que se chama de conhecimento em espiral. Quando você acessa uma informação várias vezes e por vários motivos. Então, inicialmente eu precisava fazer com que aquela informação me gerasse um bom resultado em prova, depois um bom resultado junto aos pacientes lá do internato, depois um bom segmento aos meus pacientes no meu ambulatório. E esse conhecimento em espiral, a valorização disso faz com que você tenha uma memória de longo prazo. Esse impacto múltiplo da informação para você e de diversas formas gera você um aprendizado de longo prazo. Por isso que quando você inicia o internato, que é o contato mais frequente com o seu paciente, você tem a sensação que está tendo um aprendizado mais rápido. Quando você, então, começa a trabalhar sozinho, porque já está formado, aquele aprendizado é exponencialmente maior do que os primeiros semestres do curso, porque você já teve várias vezes acesso à informação e, por outro motivo também, é porque você teve o acesso prático. Esse motivo faz com que haja mais motivo para a consolidação da memória, porque tem uma forte conexão com a realidade, que é o outro ponto para a consolidação da memória. A consistência é muito importante. Então, essa consistência de vir com uma rotina de estudos nos primeiros semestres, no internato, dentro já da carreira médica, essa consistência de estudar facilita novos aprendizados. Se você tem uma rotina, você aguenta mais tempo estudando, você consegue ter uma melhor performance no aprendizado, nos estudos. Porque por conta desse segundo ponto também, suas conexões. Você já tem uma informação, imagina que lá na primeira vez que eu estudei diabetes mellitus tipo 2, ficou mais forte para mim a definição da doença. Aí passou um semestre, passou 2 semestres, aí
naquela informação me ajudou a entender como é que é feito o diagnóstico de uma forma mais precisa quando eu acessei lá no sexto semestre. Aí, ok, estudei tudo de novo. Lá no internato, quando eu estudei de novo as diretrizes, eu, eu mais uma vez tive o contato com a informação e desse momento me consolidou, me impactou mais aquele paciente que teve uma complicação e aí eu tinha até lido sobre aquilo, mas eu não lembrava que lesão de fundo de olho com exudados algodonosos era uma lesão esperada e frequente do paciente com lesão de fundo de olho que tem DM2. E aí eu já aprendi isso mais pra frente. Então, à medida que o vínculo vai acontecendo do que você leu, do que você estudou, seja por vídeo aula, seja por texto, com uma certa conexão com a realidade, é que aquilo vai ficando de fato consolidado e que você vai se tornando especialista em alguns temas. Na residência, você tem contato frequente com vários problemas, a depender da sua especialidade. E isso faz com que você fique especializado em uma série de temas relacionados à área de atuação da sua residência, da sua pós-graduação, lato sensu, seja o que for. E quando você tem rotina, você aumenta as suas conexões, você tem também uma maior chance de ter uma consolidação da memória. Porque se você acessa de uma forma frequente as informações, você não precisa começar do zero de novo. Então, se você estuda DM, diabetes mellitus tipo 2, no primeiro semestre, só vai estudar lá, mas lá no internato de novo, isso não ajuda a esse ponto, a consolidar, porque você precisa do conhecimento espiral para ir consolidando aos poucos algumas informações que lhe parecem importantes em um dado momento. E a consistência nos estudos, ela age a favor de você não ter uma exaustão mental. Se você estuda muitas horas e não está preparado para aquilo, ou seja, você foca na quantidade dos estudos e não na qualidade, a exaustão mental, seja leve, seja moderada ou seja alta, vai fazer com que você não consolide sua memória. Existem algumas técnicas para que você possa voltar a uma rotina de consistência de estudos, e eu vou te mostrar aqui pelo menos uma, que é a Pomodoro, mas isso aqui é mais uma vez reforçando a necessidade do foco dos estudos estarem na qualidade e não na quantidade. Olha, isso aqui rapidinho aqui, para que você possa gerar uma rotina de estudos, você pode utilizar essa técnica. Depois ela não vai servir mais, mas para que você possa gerar uma rotina, você pode usar a técnica de Pomodoro. Um pomodoro, que é tomate em italiano, era um timer. Então, era no formato de uma tomate. E aí esse timer marcava lá um tempo. Por isso que ficou, quem inventou chamou de pomodoro. Você escolhe o que vai estudar. Então, é a tarefa. Você escolhe o que vai estudar. Você marca 25 minutos para estudar de uma forma totalmente focada, desativa as notificações das suas redes de comunicação e aí estuda 25 minutos o que você planejou estudar. Depois você passa 5 minutos descansando, vai beber água, vai olhar o celular se você quiser, mas aí você faz alguns ciclos de Pomodoro. Então você planeja hoje fazer um Pomodoro, então vou estudar 25 minutos. Você marca o tempo, foca na qualidade naqueles 25 minutos, depois descansa se você for fazer mais um Pomodoro, mais 25 minutos com 5 de descanso. A cada 4 pomodoros, o tempo de descanso recomendado são 15 a 20 minutos. Então, se você faz um pomodoro, 25 minutos de estudo, 5 de descanso. 25 minutos de estudo, 5 de descanso. Aí, quando chegar no quarto, em vez de ser 5 minutos de descanso, vai ser 15 a 20 minutos. Mas, se você é estudante de medicina, você pode planejar fazer 2 por dia. Então, estudar 50 minutos e fazer algo mais intensivo em momentos, 2, 3 semanas antes de algumas provas, para dar um intensificado. Então, você cria uma rotina de 1 ou 2 horas de estudo por dia. Então, a sua realidade é que vai, o seu cronograma é que vai pautar como você vai estudar e como você vai estabelecer a sua rotina. O que não pode é não ter rotina de estudos. E aí, se você não tiver rotina, você vai acabar sacrificando noites, madrugadas, finais de semana com as famílias, e você vai sacrificar e saídas com seus amigos, com seus familiares, e isso, do ponto de vista do análise geral da sua vida, vai contribuir para uma má sensação de qualidade de vida e não um plano inteligente de educação médica, que é o tema central aqui do nosso encontro de hoje. Isso é muito importante. Não estude mais, estude melhor, que é o que a gente vem falando. As emoções associadas ao aprendizado, elas facilitam o aprendizado e a consolidação de longo prazo.
Quando você tem acesso a alguma informação e age com isso de forma indiferente, ela tem chances reduzidas de se tornar uma memória de longo prazo. Então, se você está estudando por um vídeo, como é que você faz para ter um vínculo emocional? É pensar no paciente que você atende com aquelas informações daquela videoaula. Ou então, depois da videoaula, responder um quiz. Ou então, durante a videoaula, você vai fazendo flashcards. Você coloca a pergunta de um lado, o flashcard, e a resposta do outro, e depois vai servir também para revisão. Isso você vai fazendo alguns vínculos reflexivos e emocionais com os conteúdos. Se você vai fazer uma leitura de um artigo, se você associa aquilo a um paciente que tem, isso é uma chance de ter um vínculo emocional. Ou se você faz o inverso, você estuda a partir da demanda do seu paciente. Você atende um paciente com hipertensão, ele está usando 2 fármacos, captopril e hidrocloro. E aí você percebeu que não está obtendo resposta com aqueles 2 fármacos. Então, a partir da realidade, aquilo vai gerar em você um vínculo emocional, que é a responsabilidade de encontrar um melhor tratamento para aquele paciente que não está obtendo bom controle com esses 2 fármacos. Então, com base nesse objetivo específico, você vai até a literatura médica em busca de uma melhor resposta. Então, você teve um vínculo emocional, que é o vínculo com a realidade. Se você ler por ler, assiste vídeo por assistir, ou acessa podcast por acessar sem uma atenção e sem fazer reflexão ao mesmo tempo que está acessando a informação, existem chances reduzidas de que aquela informação que você acessou se torne transformadora para a sua realidade. Então, busque gerar vínculos emocionais com os seus conteúdos. E aqui tem algumas possibilidades. Fazer testes, né, de conhecimento, responder provas, ou então os quizzes que vêm, algumas aulas acontecem de vir associado ao quiz. Utilização de flashcards, associar com a sua prática, que é o que eu disse, pega um paciente seu que você não resolveu um problema e busca especificamente aquela informação. Estudar em grupo também aumenta o vínculo emocional, porque para você uma informação é significativa relativa à definição, para outro colega relativo ao tratamento. E aí ele consegue gerar uma emoção para você, e aquilo faz com que você consolide a memória. Estudo em grupo é bom. E estudar estudos de casos, né? Estudos de casos, eles facilitam muito o aprendizado, porque é exatamente no momento que o professor está lhe informando, ou uma leitura que você faz, qual informação que está lá na base científica se conecta com uma conduta médica. Então, estudos de casos facilitam o aprendizado de longo prazo. E está a favor em estudar melhor do que mais tempo. Segundo o professor Pierre, no livro Aprendendo Inteligência, um livro muito bom que eu recomendo para você, ele lista os 5 passos para um estudo inteligente. Eu achei muito inteligente esses 5 passos. Baseado neles, eu vou falar para você cada um desses passos aqui e você vai poder utilizar na sua realidade. Então, os passos, eu vou falar sobre cada um deles, mas os passos são esses: acreditar, evitar a burrice, estudar pouco e procurar desafios, além de ler muito. Bora lá falar sobre cada um deles. Sobre acreditar, os 5 passos para um estudo inteligente. Acreditar que o seu cérebro tem um potencial gigantesco de aprender. Não se deixe levar por considerações de terceiros. Ou, às vezes, até alguém faz: você não serve para isso não, vai estudar essa outra coisa. E aí você acaba ficando, ao longo do tempo, limitado. Talvez algum professor, por algum deslize, fale isso para você. Talvez algum paciente diz: você é muito ruim. Talvez você já tenha passado por uma experiência assim. E não se deixe ser contaminado por perspectivas negativas quanto ao seu potencial cognitivo, sobretudo, e transformador. Acredite que você é capaz de aprender e transformar o meio a partir das informações que você tem acesso. Isso parece bobo, mas se eu não te falar isso, e se algum paciente... Já aconteceu de uma colega, até relatou em um encontro, em um congresso, que ela disse assim: quando eu estava um semestre lá, digamos, no internato, eu atendi uma paciente e por algum deslize a minha comunicação não foi tão boa, e aí a paciente me disse coisas bem ruins e eu até pensei
em desistir da medicina. Olha só o impacto que o paciente teve para aquela minha colega, mas ela pôde refletir depois e continuar seguindo o curso, terminou. Mas não se deixe que situações negativas impactem no seu aprendizado de longo prazo. Entenda situações, problemas negativos como oportunidades de aprender melhor. O erro faz com que você seja melhor, tá? Então, acredite que você é capaz. É o primeiro passo para um estudo inteligente. Evitar a burrice. É uma forma pejorativa de te dizer que algumas coisas influenciam negativamente para que você não tenha um aprendizado de longo prazo, um estudo inteligente. Por exemplo, usar drogas. Esse é um dos pontos que o professor Pierre lista. Tanto listas quanto ilícitas. O álcool, por exemplo, ele impacta negativamente no seu aprendizado. Ele tem um impacto no seu cérebro, estruturalmente falando, fisiologicamente falando. A droga que é liberada. Mas as outras drogas, como o Ritalina, algumas pessoas, sem indicação precisa para usar, utilizam esse fármaco com fins de aumentar o seu potencial de aprendizado. Mas esse potencial de aprendizado ele é limitado porque esse uso constante dessa droga, são para outros fins, está usado de forma inadequada. Então você pode ter uma performance temporária, mas você vai pagar o preço dos efeitos adversos dessa droga em algum momento. Não ter um planejamento é uma maneira de evitar a burrice, porque se você não tem um planejamento de estudos, é burro. O estudo é burro. Você vai estudar muito em um período em que você vai precisar do conhecimento, e amanhã vai ter prova, eu vou estudar hoje. Ou então, amanhã vai ter um seminário, eu vou estudar hoje. Deixando tudo como emergência, tudo para a última hora. Se você tem uma rotina, você passa a deixar para trás o estudo burro e colocar em prática o estudo inteligente. Outra coisa que o professor Pierre falou bastante no livro sobre como não ser burro, é não ser atingido pela mídia que te puxa que puxa a tua atenção e que toma muito do seu tempo, como um tempo de muitas horas assistindo televisão, ou vício em seriados, vício em internet, em redes sociais que não te geram aprendizados. Você pode usar para o bem e para o mal todos esses recursos de mídia, né? A internet para estudar, para ter humor também, mas se for prioritariamente usada para lazer, logicamente você está fazendo isso em detrimento do aprendizado que poderia ser transformador. Mesma coisa, rede social. Se você segue pessoas que contribuem para o seu aprendizado, isso é bom. Se você segue prioritariamente pessoas que tomam o seu tempo, que sugam o seu tempo, isso é ruim. Por que não mesclar um pouquinho? Dar umas risadas assistindo alguns vídeos, mas nas redes sociais, mas que isso não seja o tempo principal do seu uso para as redes. Então, é isso que se faz para um estudo inteligente, se dar a oportunidade de ter múltiplos impactos e ficar consciente nas coisas que te sugam a atenção e que te limitam em detrimento a estudar para transformar a apenas passar o tempo, as horas de vida. O outro passo que ele fala, e que nós já falamos aqui, é estudar pouco. Lógico que não é só estudar pouco por estudar, é estudar com qualidade, o foco na qualidade. Se você tem pouco tempo para estudo, então faça aquele pouco tempo, aquele pomodoro, aqueles 25 minutos com qualidade. Se você tem 3 horas, é possível que alguém com 20 minutos de estudo consiga estudar de uma forma melhor que alguém com 3 horas que está lá com suas redes ligadas, estuda um pouquinho, levanta, olha lá as notificações, fica respondendo redes de contato de comunicação. Então, o estudo focado é o que diz respeito a estudar pouco e com qualidade, tá? Se você consegue associar a quantidade à qualidade, isso é ótimo, mas a prioridade deve ser para você a qualidade. E procurar desafios. Quando você vai para uma academia, por exemplo, e você pega um peso maior, aquele peso lá na academia é difícil para você? É um desafio você levantá-lo? Primeiro você inicia com 3, com 5, com 7 quilos, daqui a pouco você está levantando 10 quilos, então o desafio faz com que você seja uma pessoa melhor fisicamente dentro de uma academia. E do ponto de vista cerebral, cognitivo, neurológico, também. Quando você se expõe a desafios, esse desafio torna você melhor. Então,
é participar de um projeto de extensão, é assistir uma aula, seja online, seja presencial, que parecia que não tinha nada a ver com você, mas que você se permitiu, se deu esse desafio de acessar um conteúdo totalmente novo para você e você sai um pouco melhor do que era antes. E enxergue essa possibilidade de desafio que gera um ser melhor também para os estudos. Acesso multiplataforma, então permita-se se desafiar estudando por podcast. Existem vários podcasts para isso. O Madcast é um deles. Permita-se aprender com a leitura de artigos em inglês. Permita-se ao desafio de aprender acompanhando um colega, seja médico, em um dia de trabalho dele. Então, permita-se novos desafios para que haja uma maior possibilidade de transformação para você. E outra, o professor Pierre falou ler muito, mas em geral ele disse para se expor muito, que é uma consequência dos outros, se expor muito a situações que possibilitem a você o aprendizado. A aprendizagem baseada na leitura é ótima, é muito importante. Treina para você rotina, foco, atenção, conexões com outras informações. Mas hoje em dia nós temos outras possibilidades também. Os recursos de aprendizagem online podem servir para você, desde que você consiga focar no aprendizado e não focar em algumas coisas que podem lhe distrair dentro do aprendizado online. É isso. Então, de forma geral, esse é o grande conteúdo, mas o grande plano. Qual é o grande plano de educação médica que você pode montar? Dentro do Profissão Médica Class, nós temos alguns princípios e temos um grande propósito, que é oferecer conteúdos transformadores que proporcionam aprendizagem rápida através de aulas significativas e com grande conexão com a realidade médica. É o que a gente fala de informação que gera transformação e é baseado em tudo isso que eu falei até aqui, até esse momento da web aula. Nós consideramos que algumas pessoas não têm tanto tempo assim para estudar e os conteúdos dentro da plataforma eles são mais curtos, mas são de grande qualidade, focados em objetivos específicos. E você pode fazer o seu plano assim, independente se faz parte ou não do Profissão Médica Class. E os conteúdos também a maior parte são baseados em estudos de casos para conectar, para que eles se tornem mais significativos para a vida. A gente tem pelo menos 3 princípios dentro da Núcleo MD, especificamente dentro do Profissão Médica Class, que é consistência, conexão e transformação. Consistência na postagem, isso é para a nossa parte e para a sua parte também, se você é assinante. Consistência na produção de conteúdos e colocar na plataforma, e por sua parte a consistência de acessar com o cronograma que você mesmo estabelece os conteúdos. Considerando que a maior parte dos conteúdos são 20 minutos, é possível que você se exponha a muitas informações em um curto período de tempo e essas informações sejam transformadoras para você. Conteúdo de 20 minutos com 1 ou 2 objetivos específicos, você sai daquele momento de estudo com a sensação de que aprendeu alguma coisa e que aquele conteúdo é totalmente aplicável à sua realidade. A conexão é que os conteúdos, embora possa ser acessado de forma independente, quando você acessa você tem a grande possibilidade de conectar com outra informação que acessou na sua prática médica, na sua vida acadêmica, se você ainda é estudante de medicina ou residente, e isso vai fazendo com que o conhecimento fique em espiral. A conexão com sua realidade, com o tema científico encontrado na plataforma, vai consolidando a sua informação, e isso tudo produz a transformação que nós tanto queremos, que é a melhor sensação de qualidade de vida e que as pessoas que serão atendidas baseado nas informações que tem na sua mente e que nós vamos contribuir dentro do Profissão Médica Class, sejam transformadas do ponto de vista da saúde, já que estamos falando de educação médica. Isso aqui, esses 4 pontos, são importantes para que você monte a sua rotina de estudos dentro do Profissão Médica Class ou, independente disso, na sua vida. Você deve criar um cronograma de estudos. Você deve definir um tempo específico para o aprendizado. Dentro da plataforma, então, já te falei, são uns 20 minutos cada conteúdo e objetivo. Você pode fazer um ou vários. Estudo focado em objetivo específico e uso de ferramentas de aprendizagem.
Dentro do Profissão Médica, a gente tem algumas ferramentas. Você pode acelerar o vídeo para que ele vá mais rápido e você tenha um foco maior. Você pode fazer anotações dentro dos vídeos. E fora o Profissão Médica, você pode criar o seu cronograma. Então, vou estudar segunda, quarta e sexta, de 8 às 9 da noite. E os objetivos eu vou listando ao longo das semanas. Então, ao longo da semana, você atende os seus pacientes e você vai anotando as dúvidas que tem através dele. E aí você vai estudando de forma focada em um objetivo específico. E o uso de ferramentas é utilizar um Pomodoro ou então utilizar o flashcard para facilitar o seu aprendizado. Aqui é um exemplo. Digam, uma pessoa montou dessa forma aqui o seu plano de estudos. Primeiro ponto, criar o cronograma. Então a pessoa definiu que vai ser de segunda a sexta-feira. Ela não vai estudar nos finais de semana. Definição do tempo para a aprendizagem. Essa pessoa definiu 40 minutos por dia dedicados aos estudos. Depois, o terceiro passo é escolher, fazer o cronograma de temas que você vai fazer. Isso pode ser feito de forma prévia ou então a cada semana. Então, você faz o planejamento de temas da semana. Então, nesse caso aqui foi estudar especificamente como é a conduta médica no abuso infantil, em termos de prescrições e termos de encaminhamentos. Então, um objetivo bem específico. Não foi estudar a saúde da criança, foi estudar a conduta no abuso infantil. Então, você percebe que o objetivo é específico. E a pessoa colocou aqui que vai usar flashcards. De um lado do flashcard, você bota a pergunta, do outro lado coloca a resposta, e você, com aquelas anotações, você vai consolidando sua memória e aquele bloquinho de informações permite que você faça revisões frequentes de uma forma muito rápida. Fazendo esses 4 passos aí, o que é que você tem de benefícios? Você vai perceber em um prazo relativamente curto a mágica que é ter consistência nos estudos, mesmo que seja poucos minutos por dia. A consistência gera uma transformação bem interessante e bem perceptível por você. E aí você vai perceber que vai ficar mais resolutivo em tudo, você vai ter uma melhor resultados junto aos seus pacientes, junto à sua performance acadêmica, se é estudante ainda. Essa transformação de consistência nos estudos é muito relevante e é baseada em algumas teorias que eu te falei aqui e usamos isso dentro do Profissão Médica. Dentro do aqui vou mostrar para vocês o Profissão Médica Class, que é a nossa plataforma de transformação médica. Aqui é o site. Deixa eu entrar aqui para vocês e daqui a pouco eu vou te dar o presente já. Não esqueça disso. Deixa eu mostrar aqui como é dentro da plataforma. Você pode entrar profissionalmedica.com.br e aqui é um exemplo de como você vai de uma jornada de aprendizagem dentro do Profissão Médica de 8 passos. Então, colocamos aqui como exemplo. Então, uma pessoa todas as pessoas que entram no Profissão Médica, elas estão totalmente livres para fazer a sua jornada. Você que cria o seu cronograma, mas aqui é só um exemplo. Então, recomendação aqui, ó. Primeiro passo da jornada, eu vou estudar sobre saúde da criança e do adolescente. Aí o indivíduo você vai lá na aba de saúde da criança e escolhe os objetivos específicos. Então você vai estudar sobre conduta no abuso infantil hoje e amanhã você vai estudar sobre semiologia do adolescente. Pronto. Objetivos específicos, aproximadamente 20 minutos de estudos, algumas anotações você faz ou na plataforma ou no seu flashcard e está resolvido o primeiro passo. Então, aí no segundo passo, vou estudar sobre saúde mental. Aí você vai lá na plataforma, clica no link de saúde mental, vê as aulas que estão disponíveis com objetivos específicos, e nesse caso aqui o aluno escolheu estudar distúrbio do sono no ambulatório, do diagnóstico ao tratamento. Pronto. De uma forma bem rápida, ele vai estudar sobre esse tema, como diagnosticar e como tratar pessoas com distúrbio do sono. E por aí vai. E no outro dia a pessoa escolhe estudar saúde da mulher, no outro dia saúde do adulto, temas gerais, escolhe acessar a área dentro do Profissão Médica Class, Med Insights e Carreira. Lá a gente tem conteúdos relacionados à gestão, a empreendedorismo, a gestão do tempo, planejamento estratégico de carreira, que são temas importantes também para a nossa vida na medicina. Aí no outro dia ele opta por estudar na aba Direito Médico. Aí ele vai lá e estuda responsabilidade civil do médico, relações de trabalho médico. Ele começa a aprender como é que deve fazer os seus contratos, RPA, CLT, contrato temporário, o que é isso? É só ir lá na plataforma e aí você começa a ter uma visão mais crítica
coisas que normalmente nós não estudamos no período da graduação da faculdade. No outro dia, em vez de assistir uma série lá no streaming, você vai no Profissão Médica e assiste uma websérie. Então a gente tem webséries lá, diversas, e nesse dia aqui da jornada o aluno decidiu assistir a websérie de problemas frequentes das crianças nos atendimentos de puericultura. Então a gente tem uma série em 4 vídeos que a gente fala só sobre isso. Uma websérie que aí você substitui pelo aplicativo, que eu não vou nem dizer o nome aqui qual é, que é importante assistir uns filminhos, né, de vez em quando, mas que massa é associar o aprendizado através também de uma websérie. Nós estamos fazendo 3 anos e lá no início dessa web aula eu falei para você que ia te dar um presente, então chegou a hora de eu te dar esse presente. Você vai escolher da seguinte forma: entra no site da Amazon, dessa forma, amazon.com.br. Aí vai lá e digita assim, ó, Daniel Coriolano. Aperta Enter. Aí você vai ver aqui os meus livros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tem esses 8 e-books aqui. Você vai escolher qualquer um deles aí e você vai ganhar. Você vai ganhar um deles. Não precisa comprar na Amazon, é só para você escolher. Você vai escolher qual livro você quer. Aí você vai mandar um e-mail para mim. Daniel, assisti a aula e quero esse livro. Aí eu vou responder ao e-mail ou alguém da minha equipe mandando o e-book para você, tá bom? É um presente para você que está aqui participando dessa web aula, que ficou até o final. Você pode escolher qualquer um, só me diz o nome do título e aí você vai receber o e-book para você acessar aí no seu dispositivo móvel. Qualquer um, pode escolher qualquer um. Quem entrar no Profissão Médica Class, todos os meus livros, você vai ganhar se você se tornar assinante. Era um segredo, mas já revelei aqui, mas tem outros segredos também. Espero que você tenha tido bons aprendizados, que tenha feito boas anotações aí no seu caderno e que isso gere transformação para você e para as pessoas que você vai atender dentro do âmbito de saúde, dentro do âmbito da medicina. Um forte abraço e a gente se encontra em próximas oportunidades.